Olá, meu nome é Andréia. Eu frequento o Grupo Espírita Fraternidade Irmão Abraão, que fica no bairro Jabu, aqui em Senador Camará, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Mais uma vez eu agradeço aos queridos e queridas do Centro Espírita Discípulos de Jesus por esse convite tão generoso e tão amoroso. Antes de passarmos para a nossa conversa, nós vamos fazer uma prece. Como preparação, nós vamos ler a mensagem Norma de Luz, que é do espírito Bezerra de Menezes, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e se encontra no capítulo 4 do livro Aulas da Vida, e diz assim: Deus nos ampara a fim de que amparemos aos mais necessitados que nós. Ajuda-nos para que ajudemos. Sustenta-nos a fé para que apoiemos irmãos que vacilam. Revela-nos as faltas de maneira a revelarmos as faltas dos outros. Socorre-nos em nossas necessidades de modo a socorrermos as necessidades alheias. Guarda-nos a fortaleza de ânimo, a fim de que possamos fortalecer os companheiros mais fracos do que nós. Educa-nos para que saibamos educar. Em suma, esta é a norma de luz da providência divina. Auxilia e serás auxiliado. Que assim seja, Senhor. Agradecemos por esta oportunidade de mais uma vez estarmos, mesmo a distâncias, unidos em pensamentos e em sentimentos, em nome do Mestre Jesus, com a certeza do amparo dos amigos espirituais, do SEDIGE, a nos envolver, a nos intuir, a nos inspirar, para que possamos ter uma excelente reflexão do Evangelho do nosso Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita. Que assim seja. Bom, o tema, o assunto que nos foi proposto é Jesus, o educador de sentimentos. E aí a gente optou por estarmos nessa conversa, nesse diálogo, a partir de uma história que a gente encontra no livro Quando Voltar à Primavera, psicografado por Divaldo Franco, do espírito Amélia Rodrigues. Antes da gente passar para as nossas reflexões propriamente ditas, a gente vai falar um pouquinho da companheira Amélia Rodrigues. Primeiro, Divaldo tem 10 livros psicografados da nossa companheira e o mote dela, né, as lições, as mensagens que ela nos traz, é sobre o Evangelho, é sobre Jesus. E toda a história, toda a trajetória de Jesus é feita a partir de encontros conosco, pois cada personagem do Novo Testamento, dos Evangelhos, somos nós, humanidade. Representa os caminhos pelos quais nós, humanidade, vimos seguindo, ainda muito imersos no orgulho e no egoísmo, e que faz com que nós estejamos vivenciando tudo o que a gente está vendo no momento, com o objetivo de que nós construamos o reino de Deus dentro de nós. Que essa é a grande missão do nosso querido e amado Mestre Jesus, nosso guia e nosso modelo, governador deste planeta. E aí Amélia Rodrigues nos conta, nos prefácios dos seus livros, que essas histórias ela traz a partir dos estudos que ela faz no plano espirituais, consultando as bibliotecas da espiritualidade e assistindo palestra, tendo aulas, etc., com esses personagens que passaram por Jesus. Então, o que ela nos traz é os bastidores daquilo que a gente vê no Novo Testamento e alguns personagens que não estão ali, mas que têm
que nos representam enquanto humanidade de uma forma belíssima. E a gente tem que lembrar sempre que toda a obra do nosso querido Divaldo Pereira Franco, ela é direcionada, ela é supervisionada e, para ser lançada, tem o aval de Joana de Ângeles, a nossa querida veneranda Joana de Ângeles, que foi, em uma de suas reencarnações, Joana de Cusa, que a gente encontra mencionado nos evangelhos e que nós sabemos através, sobretudo, da literatura de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, pela psicografia do Chico Xavier, uma amiga do Mestre Jesus, uma seguidora fiel do Mestre Jesus, alguém que já tinha uma capacidade de entendimento da proposta do Cristo e sentava com ele para conversar. Então ela vivenciou tudo aquilo. Logo, aquilo que Amélia Rodrigues nos traz, se tem o aval dela, que teve essa vivência com Jesus, de fato aconteceu. E a gente vai fazer o nosso estudo a partir do capítulo 4 desse livro, Quando Voltar a Primavera, que se chama Aflitos e Consolados. Nós fizemos um resumo, nós vamos ler esse resumo e em cada parágrafo, em cada parte, nós vamos parando e fazendo uma reflexão, como exemplo de como é que Jesus educa os nossos sentimentos. Nós escolhemos uma personagem que não se encontra nos evangelhos, porque nós achamos que essa história cabe bem para aquilo que a gente está vivendo nesse momento. Então vamos ao nosso vamos à nossa conversa. Nós somos esse companheiro. Então, neste momento em que nós estamos, assim como ele, assim como a multidão que foi ter com Jesus para ouvir o Sermão da Montanha, porque a história se passa nesse momento do Sermão da Montanha, nós estamos oprimidos, nós estamos incertos do nosso amanhã por causa da questão econômica, do desemprego, da saúde. Nós estamos tendo que lidar conosco mesmo, olhar para dentro de nós, o que é inevitável no momento de isolamento social. Nós estamos tendo que lidar com conflitos familiares que até então estavam encostadinhos num canto. Em suma, nós estamos tendo que refletir sobre qual o caminho que nós vamos dar para a nossa vida. E é assim que o nosso personagem se encontra. Indo. É multidão. Multidão. Está indo. Como ele não tinha nada a perder, de repente tinha alguma coisa a ganhar, seguiu a multidão. E a gente, nesse momento, está sendo essa multidão que segue o Cristo. Então, vamos à nossa história. Tá? Isso é um resumo. Aconselho que leiam o texto da Amélia Rodrigues, porque a Amélia Rodrigues escreve de uma maneira tão linda. Você vai mergulhando, é como de fato você estivesse vivenciando aquele momento com Jesus. Seu nome era Matias ben Mordecai. No passado, fora um homem de posses, parte da aristocracia judaica. Perdera tudo por manobras políticas do Sinédrio, ou seja, era um homem de poder, mas que essa sede de poder ainda vivia muito dentro dele. Ficou pobre porque nós sabemos como o poder da terra ainda atua, né? Mas ele ainda era muito mergulhado, muito rancoroso, porque
deixou de ser um privilegiado do mundo e passou para a condição dos párias. A vida dele deixou de ter sentido, porque não mais vivia pelos privilégios do mundo material. Tem alguma coisa a ver com a gente, com o nosso mundo agora? Qual é o significado de sucesso para a gente enquanto humanidade? E o quanto a gente está vendo que tem que mudar esses padrões de pensamento. Aí ele continua. Era um morto-vivo que não fazia esforço para viver, um pária, despojo humano, cuja face trazia as marcas da miséria moral, oriunda da miséria humana. Ou seja, era uma pessoa muito rancorosa, por dentro muito rebelde, que se achava um esquecido por Deus, porque não mais usufruía dos privilégios que os poderosos da terra vivenciam, sem chance sequer de lutar para ascender socialmente novamente. Quantos de nós, lá no fundo da alma, a gente está falando enquanto humanidade, não está vivenciando essa miséria moral? Qual esse companheiro no momento? Cuja vida é pautada justamente para usufruir desses privilégios materiais da sociedade. Como é que a gente direciona a educação dos nossos filhos? Para que adquiram conhecimento, que esse conhecimento possam fazê-los homens mais críticos no sentido de buscar uma harmonia social, uma vida em sociedade mais plena, olhar para o seu próximo de uma forma mais generosa, em busca da fraternidade que faz com que possamos viver de fato em paz e harmonia? Ou para que preste um vestibular para uma profissão que dê dinheiro, que dê privilégio, mesmo que não traga nenhuma felicidade e nenhuma planificação interior? Será que esses conflitos que nós estamos vivendo em família nesse momento não representam justamente que nós precisamos nos encontrar de fato com esses que Deus colocou tão pertinho de nós para que possamos forjar os nossos sentimentos mais nobres e aprendamos de fato a amar a todos irrestritamente? Continuando. Era mais um da turba de vagabundos que deambulava pelas ruas, a ralé odiada,
sem ouvir sequer uma palavra de compaixão. Os invisíveis. Quantos invisíveis a gente tem na nossa sociedade? Quantas pessoas a sociedade não enxerga? Por que se fala agora em internação compulsiva para esses companheiros e companheiras que estão na rua por causa de vícios tantos? Será que é mais fácil a gente trancafiar e fechar a porta? Porque são invisíveis? A gente já parou para pensar sobre isso? Por que não cuidar? Por que não despender dinheiro e energia para soerguer e fazê-los visíveis? Será que vê-los faz com que vejamos justamente toda a miséria moral que a gente traz dentro da gente? Mas aquele dia, estava algo diferente. A natureza parecia em festa. O ar exalava perfume sem igual. Os sons pareciam sinfonia angelical. As plantas e flores pareciam mais exuberantes. Como se fosse presenciar espetáculo sem igual. Ou seja, a psicosfera do Cristo envolvia todo o planeta. Todos os seres da criação do planeta Terra, naquele dia em que as bases do reino de Deus seriam fincadas definitivamente na terra, batiam palma e se apresentavam em seu esplendor, reconhecendo que o seu governador, o seu guia, o seu modelo estava ali presente. E sabe mais, gente? Ele está presente agora. Ele está sempre presente. Mais do que nunca agora, em que a dor, essa missionária dele, sobretudo a dor moral, a angústia, está tão presente na nossa vida que faz com que a gente, inexoravelmente, tenha que buscar o nosso quarto, trancarmos a porta, respirarmos fundo, fecharmos os nossos olhos e permitamos que ele se aproxime da gente. Que possamos sentir a sinfonia da natureza à nossa volta. Porque a gente não enxerga a natureza. Deus colocou a natureza à nossa volta para que nesses momentos tão angustiosos
que a gente às vezes se deixa mergulhar no pessimismo, possamos olhar uma árvore, possamos olhar uma flor, um bichinho, uma fonte de água cristalina e sentir a beleza da misericórdia do nosso Pai presente na nossa vida. Já reparamos o quanto atualmente a gente acha mais fácil arrancarmos árvores do que tê-las plantadas? Já reparamos que quando nós passamos pela rua, o quanto é mais prático tirá-las do que cuidar delas? E aí a gente reclama do calor, reclama do nosso ar que não está bem. Reclamamos que Deus está longe da gente, né? Enquanto num gesto pequenino desse, a gente pode observar o quanto nós estamos longe de Deus e não queremos ver Deus de fato. E aí ele continua. Lembrou-se que adorava o campo, o único local em que tinha alguma paz. Então, seguindo a turba, foi para o monte onde multidão já se fazia presente. Para fazer, vamos, vamos. Só que dessa vez era algo diferente, era como se ele estivesse sendo puxado para aquele lugar. O magnetismo do Cristo chamava. O magnetismo do Cristo nos chama nesse momento para irmos além, para começarmos a vivenciar a doutrina espírita em verdade e vida, para que possamos refletir e entender o verdadeiro significado de caridade, o qual é ancorado em 3 virtudes: perdão, benevolência e indulgência, mas que, sobretudo, tem como exemplo maior uma viúva pobre que oferece o óbolo, uma moeda insignificante de 1 centavo, que na leitura profunda e do mundo é aquilo de dentro de nós que nós podemos oferecer ao nosso próximo. Por isso que vale mais do que uma esmola. A esmola é um dinheiro. O óbolo é o teu, que você está dando e que nem sempre é visto. É um bom dia, é um sorriso, enfim. Mas é o teu coração sendo dado. E que não importa se o outro está vendo ou não. Então, seguindo a turba, foi para o monte, onde multidão já se fazia presente, né? Repetindo. Mas havia um galileu que se destacava. Dele transcendia a luz. Sua grandiosidade vinha do amor. Ele abriu a boca. Tudo passou a fazer sentido. As suas palavras não eram cantilena comum. Sua voz penetrou-lhe o corpo, balsamizando-lhe a alma, ao ouvi-lo dizer: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus na nossa vida, sobretudo à luz da doutrina espírita, que nos mostra
a misericórdia e o amor do nosso Pai Celestial, agindo através da reencarnação, que é um processo educativo, que tem como finalidade maior fazer com que nós despertemos o amor que há dentro de nós, que é em essência o que nos faz a imagem e semelhança do nosso Pai Criador, reverberasse naquele momento. E aí, aquilo que era desespero, ou seja, a falta de esperança, não saber esperar o tempo de Deus agindo na nossa vida, se transforma. A angústia encontra a sua resposta. E aí nos tornamos aflitos. Aquele que tem consciência de que tudo que se passa na nossa vida é para o nosso bem, que tudo é aprendizado, que faz com que demos um passo, mesmo pequenino, rumo ao caminho, à verdade e à vida através da resignação, que é termos consciência do que significa um planeta de provas e expiações, de tirarmos o proveito substancial de tudo que nos acontece. Tomando consciência, sim, que nós somos espíritos orgulhosos, o egoísmo ainda é muito presente na nossa vida, mas que nós já iniciamos a dar uma chance para que o sol do Mestre Jesus resplandeça em nossas vidas e que ele possa fazer a diferença não só nos nossos corações, mas nos corações daqueles que estão conosco. E assim termina Amélia Rodrigues. Matias elevou o olhar, cruzando com o olhar dele. A fagulha de gratidão de seus olhos cruzou com o sol dos olhos de Jesus e incendiou o coração. Tudo em volta desapareceu. O mundo ganhou beleza e luz. Suas aspirações se renovaram. Caiu a noite. Matias Ben Mordecai, como todos, desceu o monte, mas agora cantando a poesia do reino de Deus, que já abundava no país de sua vida, e adentrou pela porta do futuro consolado. Nós, espíritas, temos nas nossas mãos toda a exuberância do Consolador prometido por Jesus. Nós somos espíritos como esse companheiro, que na nossa estadia na erraticidade antes dessa reencarnação, como ele e como essa turba, deambulávamos, perdidos na nossa revolta, na nossa insatisfação, tão mergulhados
nesses prazeres do mundo, inconformados por não usufruirmos, entre aspas, no céu, aquilo que usufruíamos na terra, ou que buscávamos usufruir, e quando chegamos à espiritualidade, continuamos aquela vida como mortos-vivos, qual o nosso companheiro se considerava. Mas teve um momento que a dor, esse cinzel que vai esculpindo por dentro, nos fez parar, como nosso companheiro, respirar fundo, permitirmos sentir a psicosfera do nosso mestre, nosso guia e modelo, desse governador maravilhoso. Exalarmos o perfume do seu amor. E trocarmos o desespero pela aflição. Tomando consciência de que as mazelas não estavam naquilo que o mundo não nos dá como privilégio, mas aquilo que construímos dentro de nós. Porém, acima de tudo, olhando para o alto, ou como falou o companheiro aqui, permitindo que o nosso olhar se cruze com o olhar do Mestre Jesus e nos deixando encharcar pela esperança da vida futura. E agora estamos aqui, reencarnados nesse ano de 2020, vivenciando toda essa situação tão inusitada e tão inesperada, que para alguns pode estar parecendo, momentaneamente, um ano perdido. Mas que para nós, que já temos, pelo menos na nossa inteligência, o crivo do Consolador permitido, 2020 é este dia em que que Matias Ben Marlarcai e toda a turma estão vivenciando as bases do reino de Deus. Que possamos encontrar 1 minuto, 2 minutos de silêncio em nosso coração e permitirmos que a grandiosidade das bem-aventuranças, como de tudo o que Jesus Cristo nos traz no Sermão da Montanha, em que a doutrina espírita nos destrincha e nos ensina pela luz da reencarnação, possa fazer sol em nossos corações, em nossos pensamentos, e nos encontrarmos com esse Mestre, que é o nosso Cristo Jesus, e permitir que Ele, de fato, eduque os nossos sentimentos, que nós, como este companheiro que representa a humanidade, sairemos, de fato, exitosos e voltaremos para a nossa verdadeira casa, que é a dimensão espiritual, ou erraticidade, como preferirmos, como filhos de Deus,
Que a paz do Cristo esteja conosco. Que a luz do Mestre Jesus nos envolva todo, nos ilumine, nos ampare e nos oriente. Que todos os corações doloridos, que todos os corações angustiados pelo medo, por não estarem vendo uma saída exitosa para tudo que está ocorrendo neste momento, possam sentir a presença magnânima do nosso Mestre Jesus, a envolvê-los, a acolhê-los, a iluminar-lhes os pensamentos e os sentimentos, para que possam ter um momento de alívio e assim se permitir abrir-se para que o amor de Deus se faça substancialmente presente em todas as vidas. Porque Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Muito obrigado, que a paz do Cristo, mais uma vez reforçamos, esteja conosco, com todos nós. Que assim seja.